Fala pessoal, beleza? Bom, agora a gente já entendeu os principais conceitos. É o momento da gente criar o nosso primeiro endpoint REST e aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui. Então, bora dar mais esse passo. Continuando, nessa aula a gente vai criar o nosso primeiro endpoint. A gente vai criar um endpoint que devolve apenas um Hello World. Para isso, vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio, New, Class, e a gente vai criar uma classe simples, um pojo, chamado Greeting, ou saudação. Enter. O construtor desse cara vai receber dois atributos, então eu vou apagar isso daqui e vou implementar esses atributos. Private final long id e o próximo é private final string content. Perfeito. Criado, agora sim a gente pode criar um construtor com esses campos. Alt Shift S, generate constructor using fields, OK. Posso apagar a chamada ao super. Além disso, esse cara vai ter os getters, Alt Shift S, generate getters and setters, select all, ele só permite gerar os getters, né? Generate. Perfeito. Ctrl D para apagar essa linha aqui. E era isso. Essa é a nossa classe. A gente vai devolver um JSON com um ID e o conteúdo. Perfeito. Agora a gente vai criar um controller. Para isso, vamos clicar com o direito no mesmo pacote, New, Class. O nome dessa classe vai ser Greeting Controller. Enter. Perfeito. Vamos tirar esse construtor aqui e a gente vai adicionar uma annotation @REST controller. OK. Bom, pessoal, se você já programa em Spring MVC, você já conhece a annotation @controller. E a diferença é muito simples. Acessando aqui, esse REST controller agrega response body e controller. Explicando um pouco melhor, a diferença entre REST controller e @controller do Spring MVC é que a annotation @REST controller no Spring MVC nada mais é do que uma combinação das annotations @responseBody e @controller. Então ela agrega as duas. Ela foi adicionada na versão 4 do Spring para facilitar o desenvolvimento de serviços RESTful com o framework Spring. Se você já está familiarizado com os serviços REST, sabe que a diferença fundamental entre uma aplicação web e uma API REST é que a resposta de uma aplicação web é uma visualização em HTML, CSS, JavaScript e coisas do tipo, enquanto a API REST apenas retorna os dados na forma de JSON ou XML ou outro content type que você estiver utilizando. Essa diferença também é óbvia nas annotations @controller e @REST controller. O trabalho do controller é criar um map do model object e encontrar uma view equivalente. Mas o REST controller simplesmente retorna o objeto e os dados do objeto são escritos diretamente na resposta HTTP como JSON ou como XML. E isso também pode ser feito se a gente adicionar um @controller tradicional e um @responseBody, que aí ele vai ter o mesmo comportamento. Mas como esse comportamento é padrão em serviços RESTful, o Spring criou a annotation chamada REST Controller, que combina o comportamento dessas duas annotations aqui. Beleza? Voltando aqui, a gente vai definir em seguida um template, private static final string template, que vai ser igual a o nosso template, que é hello, percentual S e uma exclamação. Ao final a gente adiciona um ponto e vírgula. Agora, pessoal, a gente vai criar o método responsável por devolver o endpoint greeting. Para isso, vamos criar o método public do tipo greeting de BR com Erudio, chamado greeting.
abre e fecha parênteses, e esse cara vai receber um request param. A gente já vai entender melhor o que significa um request param, essa primeira annotation aqui, e a gente vai passar os valores desse cara, beleza? O value dele vai ser igual a name, e o valor default, quando eu não passar esse parâmetro, vai ser default value, vai ser igual a word. Beleza. E agora a gente vai efetivamente definir o atributo que ele recebe como parâmetro, que é uma string chamada name. Beleza, eu vou formatar isso aqui em mais linhas para ficar mais legível para todos. Aqui ele está reclamando porque a gente precisa definir o corpo desse método. Beleza, e ele vai retornar um new greeting. Return new greeting, recebendo como parâmetros um ID, por enquanto a gente vai deixar 0, e um string format com o template. String.format, recebendo como parâmetro o template e esse name que a gente passa como parâmetro aqui também. Beleza, essa é a definição dele. Vamos colocar o ponto e vírgula e vamos definir o outro cara responsável por gerar esse ID aqui. Vou duplicar, Ctrl Alt setinha para baixo, private final apenas. Esse cara vai ser um atomic long, Ctrl barra de espaços, do Java útil concurrent, e o nome dele vai ser counter. O papel desse cara é mocar um ID. Beleza, e ele vai ser igual a uma instância de new atomic long. Beleza, aqui a gente vai chamar o counter ponto increment and get. Ou seja, a cada chamada ele vai gerar um ID maior. Beleza, pessoal, se tudo estiver correto, a gente já pode executar a nossa aplicação, que já vai funcionar. Só expandir isso aqui de novo, recolher as main dependencies e vamos vir em boot dashboard, local, clicamos sobre o projeto e clicamos com o direito restart, ou podemos clicar aqui em cima direto. Vamos clicar aqui em cima diretamente, beleza? Inicializou, vamos para o navegador, localhost 8080 barra greeting. E a gente teve um erro porque a gente esqueceu de adicionar uma annotation dizendo qual método é esse greeting. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente precisa da annotation @request mapping. Ctrl barra de espaços. E aqui a gente define o nome do caminho, que é barra greeting. Evidentemente precisa ser entre aspas. E era isso. Salvo e o DevTools já deve recarregar o projeto. Voltando, vamos recarregar e agora ele me devolveu um Hello World. Bom, pessoal, possivelmente você não está vendo isso formatado dessa forma que está aqui, porque eu uso o plugin JSON View. Então, deixa eu gerenciar essa extensão, vou desabilitá-la e vou repetir a requisição. Aí o JSON que vem já não é mais formatado. Basta você instalar o plugin JSON View, que você vai ter uma resposta mais elegante. Beleza, e agora para a gente testar o request param, vamos verificar isso agora. Você vai passar interrogação, sinal de interrogação, o nome do parâmetro, que é name, e aí você passa o parâmetro, o valor do parâmetro depois do sinal de igual, que no caso é erúdio. E ele tem que me devolver um hello erúdio. Perfeito, funcionou de acordo com o esperado. Explicando para vocês um pouco melhor, só recolher isso daqui, vamos entender isso. Olha só, o localhost 8080 acessa a página raiz do Spring Boot. Dentro da página raiz do Spring Boot, ele procura por controllers, por hash controllers. Encontra esse greeting controller. Ele procura depois por greeting, /greeting, que é esse cara aqui. E aí ele consegue fazer o binding com ele. Esse cara recebe um request param, que é um parâmetro, tipo de parâmetro opcional, também chamado de query param ou query string. Esses parâmetros são opcionais. Se eu não passar, eu não vou quebrar a aplicação.
Esses parâmetros são passados depois de um sinal de interrogação, name, o nome do parâmetro, o sinal de igual e o valor dele. Se eu tenho dois parâmetros, eu passo um e-comercial e sei lá, full igual bar, o segundo parâmetro. E eu posso concatenar quantos eu quiser dessa maneira. Claro que eu não posso repetir os nomes, né? Mas a ideia é essa. Dessa forma aqui, ele consegue fazer o bind com esse método e, por consequência, consegue processar isso e devolver a resposta. Quando a gente não passa o parâmetro, deixa eu recortar isso daqui, ele vai setar esse valor default, que é o word, e vai devolver o hello world. Quando eu passo o parâmetro, ele vai ler o valor dele e vai setar na variável name, ou seja, o nome dele é name. Aqui está o name. No browser, a gente passa o parâmetro name, e aí assim ele faz o bind disso com isso, e depois disso com isso, e aí eu posso usar a variável em seguida no nosso projeto. Então, repetindo, ele me devolve um hello erútil. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente conheceu os conceitos básicos de REST Controller, de Request Mapping. Detalhando um pouco melhor o que é um Request Mapping, ele vai mapear uma requisição para um método e ele vai tornar isso um endereço HTTP, no caso aqui greeting, que eu posso acessar via browser ou via algum cliente HTTP. Beleza? Então é isso aí. Mais adiante a gente vai se aprofundar mais nisso daqui. A ideia agora é só ter o primeiro contato, depois a gente vai se aprofundando pouco a pouco em cada um e vai entendendo melhor cada um desses conceitos. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.